Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha meditação nas 7 igrejas do Apocalipse. Eu já fiz um vídeo falando a respeito da igreja que estava em Éfeso e hoje eu estarei falando a respeito da igreja que estava na cidade de Esmirna, hoje atual Turquia. Eu vou compartilhar a minha Bíblia com vocês, e estarei entrando logo no comentário. Está aí a minha Bíblia, estou compartilhando ela. Já está aí no versículo 8 do capítulo 2 do livro do Apocalipse, e vai falar sobre a igreja que estava em Esmirna. Eu estou lendo, melhor dizendo, um livro do Steve Lawson, As Sete Igrejas do Apocalipse, o alerta final de Cristo para o seu povo. Interessante que Steve Lawson ele fala a respeito desta cidade. Ele diz o seguinte: Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor. Era a coroa do continente, próspero centro portuário, possuía um pitoresco cenário natural, fazia fronteira com o mar Egeu, sendo ladeada por uma montanha circular chamada Pagos. A bela montanha era contornada pela Rua do Ouro. Nela havia templos pagãos e edifícios públicos que lhe davam a aparência de uma coroa. As ruas bem pavimentadas e delineadas por arvoredos acentuavam-lhe a beleza. Seus prédios eram conhecidos como a coroa de Esmirna. Assemelhava-se a um colar de diamantes. Séculos antes, Alexandre o Grande determinara fazer de Esmirna a cidade modelo da Grécia. Sua vida cultural florescia. Artes, educação, filosofia e ciência. Tudo florescia. Ela ostentava magnífica biblioteca e um monumento ao seu mais ilustre filho, Homero. Aqui acha-se também o maior teatro da Ásia. Seu orgulho e beleza estavam gravados em suas moedas. Localizada a 40 milhas ao norte de Éfeso, possuía um porto natural onde frotas inteiras abrigavam-se de ataques e tormentas. Ela ocupava o segundo lugar nas exportações, sendo superada somente por Éfeso. Era o grande e florescente centro do comércio internacional. Esmirna tinha fortes laços com Roma, quando 6 cidades competiam pelo privilégio de construir um monumento à capital do império. Foi Esmirna a escolhida. Sua fidelidade a César era indiscutível. Consequentemente, era um próspero centro do culto ao imperador. Naqueles dias, César era como um deus para o povo. A sua imagem esculpida em mármore eram queimados incensos. Todos eram convocados anualmente a jurar fidelidade ao imperador. O que se recusasse a fazê-lo era preso e executado ao fio da espada. Esmirna era o berço do paganismo. Cibele, Apolo, Asclépio, Afrodite e Zeus, todos os deuses eram abertamente adorados em Esmirna. Mas nesta perversa cidade havia um pequeno rebanho de Cristo. Então, trouxe aí um breve relato do que era a cidade de Esmirna. E antes de entrar no comentário do texto bíblico, vale a pena lembrar que os cristãos que viviam na cidade de Esmirna, eles estavam passando, ou nesse período, eles estavam passando por muitas lutas e tribulações. E Jesus, aqui no texto, ele fala de 5
diferentes níveis de perseguição sofrida pela igreja que estava em Esmirna. Eles sofriam perseguições por parte do governo, na área econômica, então era governamental, econômica, física, religiosa e satânica. É o que nós vamos ver aí no texto. E o texto começa assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Interessante como Jesus se apresenta ao anjo desta igreja que estava em Esmirna. Olha aí, ao anjo da igreja. Então a carta, primeiramente, ela foi direcionada ao anjo da igreja. E o anjo da igreja, ele deveria ler esta carta para a congregação, ou para os irmãos que ali se reuniam naquela cidade, formando assim a igreja do Senhor Jesus. E ele apresenta dessa forma: estas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, o Deus eterno. O Senhor Jesus é o Deus eterno, que esteve morto e tornou a viver. Ele já se apresenta para esta igreja como aquele que esteve morto e tornou a viver. Por que o Senhor Jesus se apresenta dessa forma? Ele apresenta dessa forma porque a igreja de Esmirna, alguns cristãos que ali vivia, com certeza eles passariam pela morte. Eles seriam torturados e mortos porque eles amavam ao Senhor Jesus. E Jesus, ao se apresentar como aquele que esteve morto e tornou a viver, ele estava dando uma esperança para estes futuros mártires, como Policarpo, que foi morto ali naquela cidade. Depois, uns 70, 80 anos depois, Policarpo ele foi morto nessa cidade. Então, Jesus se apresenta dessa forma: aquele que esteve morto, mas tornou a viver. E ele diz no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Interessante que Jesus se apresenta assim: eu conheço a tua tribulação. A palavra grega para tribulação é tripsin. Tripsin é esta palavra aqui, tripsin. Tripsin é ato de prensar, opressão, aflição, angústia. Então, o Senhor Jesus sabia muito bem que esta igreja estava sendo pressionada, ela estava sendo imprensada, ela estava sofrendo forte pressão, opressão e passando por aflições e angústias. Mas o Senhor Jesus sabia de tudo isso que essa igreja estava passando. E ele falou assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E a palavra grega para pobreza aqui, é essa palavra aqui, pitocheian. Pitocheian dá a ideia de miséria, condição de alguém destituído de qualquer riqueza. Provavelmente, aqueles que se declaravam servos do Senhor Jesus, nesse período aqui, o Império Romano, ele expoliava os bens dos servos de Jesus, porque eles não declaravam fidelidade ao imperador. Quando não eram mortos, eles eram expoliados. O império tirava todos os bens destes cristãos. Por isso que eles viviam em extrema pobreza. Pobreza, miséria, é a palavra pitocheian. Então, a igreja estava passando por uma grande tribulação e assim, e logo em seguida que ela era pobre. Outra coisa que ela também estava passando, ela estava passando por blasfêmias, olha, e a blasfêmias
Blasfêmia dos que a si mesmo declaram judeus. A blasfêmia aí é blasfemeian. Blasfemeian é calúnia. A calúnia é um discurso injurioso, é um discurso falso que alguém se levanta contra outra pessoa. Então, veja bem que os judeus que frequentavam a sinagoga que existia em Esmirna, inclusive tinha uma comunidade judaica muito grande ali na cidade, já que a cidade era muito próspera, como eu li no início do estudo. Então, esses judeus se declaravam judeus, eles se reuniam na sinagoga, eles liam a Torá, na mente deles eles estavam adorando a Deus, porque eles se reuniam todos os sábados na sinagoga para adorar a Deus, ler a Torá. Mas estes judeus, eles estavam levantando uma calúnia, eles estavam difamando, eles estavam injuriando quem? Os cristãos. Inclusive, essa palavra blasfemeian também é um discurso ímpio e repreensível, injurioso. Então, eles estavam levantando uma calúnia, uma difamação contra os cristãos. E o que Jesus diz? Que eles se declaravam judeus, mas eles não são judeus. Eles não pertencem à sinagoga de Deus. Antes, olha aí o que ele coloca. Antes, sinagoga. A palavra sinagoga é sinagoge, que é esta palavra aqui, sinagoge, é a ideia de um ajuntamento, uma assembleia de homens. Esses homens que se declaravam judeus, que eram judeus de fato, eles se reuniam, mas eles não estavam reunindo em torno do nome do Senhor. Na verdade, eles eram sinagoga de Satanás. Está escrito aí com todas as letras. Olha, Satana, esta palavrinha aqui, grega, Satana. Satana é o quê? Adversário. Alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. Então, na verdade, esses judeus aqui que se diziam reunir em nome do Deus eterno, na verdade, eles estavam fazendo a vontade de Satanás quando eles caluniavam e se levantavam contra os cristãos que habitavam na cidade de Esmirna. Continuemos. Então veja aí o que esse povo cristão estava passando na cidade de Esmirna. Tribulação, pobreza, sofrendo calúnia por parte desses judeus. Então eles sofriam tribulação por parte do Estado, pobreza porque eles eram espoliados seus bens, a blasfêmia vinha por parte dos judeus. O versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o Senhor Jesus, depois de dizer para esta igreja que conhecia a sua tribulação, conhecia a sua pobreza, sabia muito bem das calúnias que os judeus que eram da sinagoga de Deus, mas que na verdade era a sinagoga de Satanás, fazia contra eles. Olha, a coisa não para por aí. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar. Então, ainda a igreja continuaria passando por tribulações. Olha, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E o termo grego aí para diabo é essa palavra aqui, diabolos. Diabolos é a ideia de caluniador, difamador, é o opositor de Deus. Então, o próprio diabo, ele estava para continuar se levantando contra a igreja que estava em Esmirna. E ele faria isso de uma forma bem incisiva. Lançaria alguns dentre os irmãos que ali residia, cristãos, lançaria esses cristãos o quê? Em prisão. Eles seriam colocados à
prova. Interessante. E a palavra prova aí é peirazo. Peirazo é testar para ver se alguém realmente é fiel. Então veja que muitas das vezes a perseguição na vida do cristão, ela é permitida pelo próprio Deus para justamente testar este cristão se ele é um servo autêntico, pois é nas lutas e tribulações é que o crente realmente ele é colocado em teste para saber se ele vai continuar firme ou vai retroceder na sua caminhada. Por isso é que ele usa aí o termo peirazo, que é esta palavra aqui, peirazo, que é o que? Colocar à prova, testar algo para ver se realmente ele tem caráter, ele tem virtude mediante as perseguições. E outra coisa também que me chama a atenção é e tereis tribulação. Novamente ele usa o termo tríplice, que ele usou lá no versículo 9, que é tribulação. Ele usa o mesmo termo, que é tríplices, que é ser pressionado, ser imprensado, passar por momentos de opressão, passar por momentos de angústias. Então, eles ainda passariam um período de tribulação de 10 dias. O detalhe é o seguinte, é que como o Apocalipse ele é um livro com muitos símbolos, muitos números que estão inseridos neste livro, 7, 4, 3, 10, 12, 24, 1000, são números simbólicos. Então a gente não sabe se este número aqui, 10, ele é um número simbólico ou se ele é um número literal. Veja bem que a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos. Veja bem. Então, outros números que ocorrem na palavra de Deus que são simbólicos. Aqui, neste caso, nós não sabemos se realmente foram 10 dias que a igreja de Esmirna passou por tribulação. No caso, passou porque hoje nós estamos no século 21, mas no caso aqui, quando ele escreveu, eles ainda iriam passar. Olha, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, não sabemos. Alguns historiadores dizem que foi durante o período aí do imperador Domiciano, período que ele esteve no governo. O imperador que veio antes dele também era cruel, e também durante o período do governo de Domiciano que eles passaram esta tribulação. E esse período foi de 10 anos. Eu não sei. Então, é melhor ficar com 10 dias mesmo, já que aí está no texto 10 dias. Só que o que mais me chama a atenção não é o período propriamente dito, porque 10 dias passando por tribulação já é muita coisa para testar um cristão. No Brasil mesmo nós estamos passando por momentos de tribulação e parece que já duram a eternidade. E o que ele diz é o seguinte: ser fiel até a morte. Ou seja, eles deveriam, os cristãos ali de Esmirna, eles deveriam ser fiéis ao Senhor Jesus, mesmo que isto lhe custasse a vida. Mesmo que eles perdessem as suas vidas, eles deveriam permanecerem o quê? Fiéis ao Senhor. Porque se os cristãos que habitavam ali em Esmirna, eles ficassem fiéis até a morte, o que eles receberiam ao final? Olha aí. Dar-te-ei a coroa da vida. E o interessante aqui é que ele usa esta palavra aqui para coroa, Stéphanon. Stéphanon é uma coroa que era, ou melhor, uma grinalda, uma guirlanda
que era dada como prêmio aos vencedores nos Jogos Públicos, ou nos Jogos Olímpicos ali, que era celebrado naquele período, tanto no período da Grécia Antiga, como também no Império Romano. Então, esse Stéphanon era uma grinalda, ou uma guirlanda, que era dada como prêmio aos vencedores nos Jogos Públicos ou Jogos Olímpicos. Só que esta coroa não era uma coroa de louro, era a coroa da vida, e o termo grego é zoe. Esse aqui está mais apontando para a vida eterna, estado de eternidade, zoe. Então, permanecer para sempre, essa ideia de permanecer para sempre, é a vida real, genuína, é a vida ativa, vigorosa, é a vida diante da presença de Deus, é a vida depois da ressurreição, ao ser consumado todas as coisas. Isso da ideia de zoes. E vamos continuar aí. O versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Veja bem, aí novamente o consolo do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque foram 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Então, o vencedor, aquele que vencer, veja bem que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a coroa ali, eu já falei que é um Stéphanon, que era uma coroa, uma guirlanda, uma coroa de louro que era colocada nos vencedores dos Jogos Olímpicos. E logo no versículo 11, olha, o vencedor, aquele que recebeu, olha aí, que recebeu esta, e outra coisa que ele usa aqui, a palavra grega para vencedor é Nikon, esta palavrinha aqui, Nikon, que vem de Nike. Nike era a deusa da vitória ali na Grécia, a deusa grega que era denominado quando alguém vencia. Quando alguém vencia, tinha vitória na guerra, era chamado o quê? De Nike. Nike era a deusa da vitória. Então, ele usa aqui Nikon, ou seja, o vitorioso, o vencedor, o vitorioso, de nenhum modo ele vai sofrer o dano o quê? Da segunda morte. Qual que é a segunda morte? É a morte eterna. É a morte onde o homem estará totalmente separado de Deus por toda a eternidade. A primeira morte é a morte física, em que o homem ele perde o seu corpo físico vai para a terra, o seu espírito volta a Deus. Essa é a primeira morte, é uma separação do corpo físico, da sua alma e do seu espírito. Então ele sai dessa dimensão e vai para uma dimensão superior. Isso é a morte física. A segunda morte é a morte eterna. Mas o homem não deixa de existir. Ele vai para um lugar onde ele ficará totalmente separado de Deus por toda a eternidade. Não tem fim essa separação. Triste isso. Por isso que ele fala, olha, aquele que for vitorioso, que mesmo diante das perseguições, das lutas, das tribulações, de tudo isso que a igreja estava passando e ainda passaria, aquele que permanecesse fiel e que, se fosse necessário, ele desse a sua vida para selar a sua fidelidade para com o Senhor Jesus com a sua vida, ele receberia o quê? Essa coroa, a coroa da vida. E ele não receberia o quê? O dano da segunda morte. Então veja que esta igreja, ela não teve nenhuma reprimenda por parte do Senhor Jesus. Ela não tinha problema de desvio doutrinário, ela não tinha problema de estar perdendo o amor, ela não tem nenhuma repreensão.
Veja que lutas e tribulações na vida da igreja nunca destruiu a igreja. Pelo contrário, lutas e tribulações na vida da igreja serviu para fortalecer, para purificar a igreja do Senhor Jesus. Então, veja que quanto mais lutas uma igreja ela passa, mais purificada e fiel ao Senhor ela irá ser. E cheguei ao final aí de mais esta meditação. Se você quiser ler, é este aqui o livro do Steve Lawson, As 7 Igrejas, se eu achar aqui, As 7 Igrejas do Apocalipse. Este livro é muito bom, ele é da editora CPAD, e ele trata os pormenores de cada igreja que existiu ali na região da Ásia Menor e que hoje não existe mais. Hoje, todas essas igrejas, elas não existem e algumas só restam ruínas e estão no país da Turquia, hoje um país islâmico. Então, todas elas já passaram, mas os ensinos que o Senhor Jesus direcionou a elas permanecem até hoje e serve para a nossa direção, serve para o nosso ensino, para que nós aprendamos com os erros e acertos destas igrejas que existiram nesse período. Eram igrejas literais, elas existiram e, portanto, os erros e acertos dessas igrejas possam servir para nós nos dias atuais. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!